Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento nós vamos iniciar o nosso culto de estudo bíblico de quarta-feira. Esse momento abençoado que, embora ainda não possa ocorrer dentro das condições normais de estarmos juntos na igreja, louvado seja Deus. Continuamos fazendo ainda pelos canais da internet. Graças a Deus. Deus tem nos dado o privilégio e a condição de podermos falar da sua palavra e estudá-la pelos meios das comunicações, pela internet. Para começar o nosso culto, o nosso momento de estudo bíblico, eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é um texto tão conhecido pela maioria de nós. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, Paulo exorta a Timóteo, na realidade aconselha, como um pai aconselha um filho, como alguém que ama dar a melhor instrução àquele que é alvo do seu amor. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muitas pessoas não valorizam os estudos bíblicos, esse momento de encontro em torno da Bíblia, preferindo outros momentos de vida de igreja que não tenham tanto esse viés, essa característica. Não à toa, nas condições normais de igreja, os cultos de estudo bíblico e as escolas dominicais, juntamente também com as reuniões de oração, geralmente tem muita baixa frequência. As pessoas não têm muito valor, não valorizam muito, não têm valorizado muito estes momentos. No entanto, o apóstolo Paulo diz a nós aqui que conhecer a Escritura, ou seja, estudá-la, é fundamental para a nossa vida. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E por isso, nós louvamos a Deus, porque temos o privilégio de podermos estudar essa palavra, de podermos, junto a essa bendita palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, termos a possibilidade de, aprendendo dela, seguir nas trilhas do nosso Senhor, no caminho do nosso Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo João, no seu evangelho, diz que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é a encarnação da vontade de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-lo. E nós só conheceremos a Jesus de fato e de verdade quando nós conhecermos a sua palavra nas nossas vidas. Graças a Deus pelo privilégio que temos de ter essa palavra disponível a nós. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigado, porque isso é um privilégio, conforme já dissemos, ter a tua palavra, a tua vontade expressa às nossas vidas, elucidada, iluminada aos nossos corações pela ação do teu Espírito Santo. Neste momento eu te peço que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós a compreendamos, para que nós a vivamos, para que nós, ó Pai, façamos somente aquilo que agrada ao Senhor. E que o seu nome seja exaltado. Abençoa, ó Pai, cada um dos meus irmãos que agora está unido comigo nesta oração, mesmo à distância, mesmo cada um em seu lar, que nós estejamos unidos de alma e de coração no Senhor e na tua palavra. Que o Senhor proteja cada um dessa pandemia, desse coronavírus, que o Senhor proteja cada um para a glória do teu nome e que o seu nome seja exaltado hoje e sempre. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido irmão, que nós podemos confiar na promessa de Deus, de que nós podemos conhecê-lo e, em o conhecendo, viver a plenitude da presença e da graça dele nas nossas vidas. E é por causa disso que nós podemos exultar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas,
louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos cantar um louvor ao nosso Senhor. Queria convidar agora as nossas irmãs, Micaela, Isabela e Giovana, que estarão cantando um cântico ao nosso Deus. Aleluia! Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus. Cantar e de proclamar que Ele é bom, que Ele continua cuidando de nós. E é bom também termos o privilégio de meditar na santa palavra dEle. E é isso que vamos fazer agora, dando sequência ao nosso estudo bíblico. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez em Efésios capítulo 3. Leremos do versículo 1 até o versículo 13. Tendo em vista que estamos numa sequência, obviamente num estudo expositivo é assim que se dá, nós vamos repetir um trecho do mesmo texto que nós estudamos nas últimas semanas, Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, te adoramos pela tua palavra, por aquilo que tu és, por aquilo que tu fazes. Pedimos-te, ó Pai, que essa palavra venha ao encontro do nosso coração e da nossa necessidade, que o teu Espírito a aplique a nós, para que nós possamos crescer por ela e sermos edificados e o teu nome exaltado e glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Para quem está seguindo a nossa sequência, nas 3 mensagens anteriores, nós vimos algumas coisas importantes com relação ao mesmo texto que lemos. Vimos que a igreja, como constituída de cidadãos do reino de Deus, família de Deus e templo de Deus. A igreja como parte do mistério de Deus oculto desde a eternidade e revelado através dos ministérios de Jesus e dos seus apóstolos. Nós vimos como Paulo sendo instrumento usado por Deus também para revelar o seu plano, especialmente naquilo que é concernente à igreja. Só que nas mensagens anteriores, das semanas passadas, a nossa ênfase não estava concentrada na igreja em si. E é por esse motivo que eu desejo, ainda mais uma vez, dedicar essa mensagem ao mesmo texto que temos lido, Efésios, do capítulo 3, de 1 a 13, para que nós possamos entender de uma forma melhor a relevância da igreja. E no que diz respeito, queridos, à relevância da igreja, existem 2 abismos que nós precisamos evitar, 2 extremos, 2 pontas de corda que nós precisamos fugir delas. A primeira é confundir relevância
com pompa, com riqueza, com institucionalização. Esse é um abismo em que muitas igrejas, muitas denominações têm entrado de cabeça. Geralmente esses grupos gostam muito de riqueza, de pompa e medem o sucesso e a sua espiritualidade por meio dos bens que adquirem. Baseados em uma convicção equivocada, essas denominações precisam dar ouvidos às palavras de Jesus quando foi confrontar o jovem rico no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 21, que diz: E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. É uma verdadeira afronta, queridos, a vasta maioria da população viver em dificuldade, em tristeza, em pobreza, em carestia, em contraste a uma igreja opulenta, cheia de riquezas exibidas em canais de televisão aos quatro ventos. Agora, de forma muito mais específica, tendo em vista a pandemia do coronavírus, exclusivamente ostentada ao vivo e a cores pela TV e pela internet. Nós já dissemos aqui, mas sempre vale a pena repetir, tendo em vista que há sempre alguém que não ouviu. A verdadeira igreja de Deus não pode ser confundida em nenhuma hipótese com nenhuma das denominações cristãs existentes sobre a terra. Existem algumas denominações que estão tão enfatuadas consigo mesmas que julgam ser elas as exclusivas detentoras de tudo aquilo que vem de Deus. São elas que são idênticas a Jesus, são elas que salvam as pessoas, são elas que emendam a vida das pessoas, são elas que resgatam as almas perdidas e etc. Só que esse é um abismo que nós precisamos evitar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nenhuma denominação, nenhum ministério, nenhum homem sequer tem poder para fazer tal coisa. Quem converte, quem convence, quem transforma é o Espírito de Deus, atuando sob a vontade soberana do Senhor. Mas há um outro abismo que está no outro ponto da corda, que nós precisamos evitar, que é o abismo de considerar a igreja como algo irrelevante. E esse é um outro abismo, como eu disse, que está diametralmente oposto ao primeiro. É um abismo em que milhões de cristãos desiludidos com as denominações que geralmente estão na ponta de cada corda têm mergulhado de cabeça. Essas pessoas costumam dizer: igreja, para que serve isso? E essas perguntas são justamente porque muitas dessas pessoas, quando ouvem a palavra igreja, só têm sentimentos de dor, de decepção, de sofrimento, de angústia, de injustiça, de desassossego. Muitos cristãos sinceros, porém equivocados, acreditam que podem viver uma vida de serviço e adoração a Deus de forma solitária, de forma solo. A grande verdade, meus irmãos, é que a alma virtuosa que está só é como uma brasa que está sozinha, fatalmente também vai se apagar. A fé cristã não é uma fé meramente intelectual. A fé cristã é algo que precisa ser vivida no contexto de comunidade. Estamos sim impedidos de nos reunir, de estarmos juntos por um bem maior, pela saúde das pessoas, mas essa distância geográfica não nos faz termos distância de afeto, de bem-querer, de desejarmos estar juntos, de estarmos espiritualmente unidos nesse momento, enquanto estudamos a palavra de Deus. E por que a igreja é relevante? A igreja, queridos, ela é relevante e ela é fundamental porque ela é central à história da humanidade. A igreja existe segundo o propósito eterno de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como tal, queridos, ela era parte do grande mistério oculto desde os tempos eternos,
que nós vemos em Efésios 3:9, e a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas. Mas o que consistem tanto o eterno propósito como o mistério de Deus? Primeiro, consistia em criar uma nova humanidade. Humanidade essa que pudesse experimentar paz com Deus e paz uns com os outros. E qual é a nossa visão da história? Será que é a visão dialética, materialista, como proposta por Karl Marx? Nesse caso, a história não faz absolutamente nenhum sentido. Ela pode ser explicada pela análise dos fatos passados que explicam o presente. Será que a nossa visão de mundo e dos fatos é a visão ateísta, como proposta pelo biólogo Richard Dawkins? No caso de Dawkins, a história se resume ao desenvolvimento alcançado pelas espécies mais capazes, mas ainda assim a história não faz absolutamente o menor sentido. Ou será que a nossa visão é a visão bíblica? Ou seja, Deus controla os desenvolvimentos históricos e está conduzindo a história para o ponto exato que Ele deseja. É isso que Efésios quer nos ensinar. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz Paulo: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E ainda, Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 3, versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. A igreja é central para a mensagem do Evangelho. Mas para que isso se dê de fato, nós precisamos ser igreja todo o tempo. Foi para isso que Cristo veio para derrubar as paredes da separação, para criar uma nova humanidade com pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E talvez nessa perspectiva, as palavras de Jesus façam sentido quando diz lá em João 17, 20 e 21, na oração de Jesus: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A mensagem do Evangelho culmina com a conversão do pecador e a sua inclusão no corpo de Cristo, onde o crente está ligado de maneira indissolúvel com Cristo e também com todos os outros crentes. Mas o que nós temos visto são divisões em cima de divisões. Temos transformados até o momento de comunhão mais significativo, ou seja, a participação na mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e muitas vezes uma verdadeira farsa. Falamos muito de comunhão, mas nutrimos muitas vezes uma animosidade permanente contra os nossos irmãos. Como isso é possível? Alguém que diz que tem comunhão, mas que não conversa com seu irmão, que tem rixas. Muitas vezes nós nos fechamos em panelinhas, em pequenos grupos. Temos situações graves, não resolvidas no âmbito familiar. Não temos sido exemplo de conduta para os nossos filhos, para os nossos parentes, e nem tampouco para a sociedade que nos observa, esperando algo diferente das nossas vidas. E uma vez perguntaram ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche por que ele odiava tanto a fé cristã. E a resposta dele foi a seguinte: eu até creria na salvação em Cristo se os cristãos se parecessem um pouco mais
com pessoas que foram salvas. É a mesma ideia que Mahatma Gandhi disse de outra forma. Eu seria um cristão se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Com que de fato nós temos parecido? Essas verdades, por sua vez, nos conduzem à terceira afirmação do porquê a igreja é relevante. A igreja é central para a vida cristã. O apóstolo Paulo tinha profunda convicção das verdades que anunciava e por esse motivo ele enfrentou todo tipo de antagonismo e de perseguição sem nunca esmorecer. Paulo não desejava que os seus leitores desanimassem diante das dificuldades que o apóstolo estava enfrentando. Efésios capítulo 3, versículo 13, ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. É a união que o Senhor Jesus nos oferece, nos proporciona, é nela que Ele nos proporciona a possibilidade de nos identificar uns com os outros, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza. E essa união testifica ao mundo acerca da nossa fé em Cristo. Nunca podemos nos esquecer, meus irmãos, de que, como Igreja de Deus, nós somos a nova sociedade humana criada por Deus. Nós somos parte da família de Deus. Nós somos, como igreja, o verdadeiro templo no qual Deus habita e somos seus instrumentos nesse mundo. E por esse motivo, nós devemos produzir uma adoração que seja mais autêntica. Manifestar uma comunhão que seja mais verdadeira, cuidadosa e carinhosa uns para com os outros. Demonstrar uma atitude plena de compaixão para aqueles que estão lá fora, sofrendo sem Deus, sem paz, sem ninguém. Imagine essa situação do coronavírus. Nós estamos impedidos, estamos limitados, mas estamos em paz porque temos a promessa de Deus. Imagine uma pessoa que não tem nada disso, está sem esperança. O verdadeiro cristão precisa demonstrar compaixão por essas vidas. Porque o verdadeiro cristão precisa resolver as questões que impedem-o de caminhar e adorar a Deus verdadeiramente. João capítulo 4, versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Mateus capítulo 5, versículos 23, 24 e 25, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Já concluindo, meus irmãos, nesse texto tão rico, nós temos algumas perguntas para ponderarmos. Diante de tudo que Paulo nos expõe, guiado pelo Espírito Santo, como nós nos atrevemos a considerar irrelevante aquilo que Deus considera relevante? A igreja é o corpo de Cristo e pelo que Jesus ressuscitou, é o seu povo. Como nós podemos ousar por muitas vezes a tratar com desdém aquilo que Deus considera central? Todos nós que somos cristãos genuínos precisamos tomar uma decisão diante de Deus e nos tornar membros responsáveis e ativos em nossa comunidade. Nossa própria comunidade oferece inúmeras possibilidades de serviço. É claro que todas estão em suspenso agora, mas querendo trabalhar, tem trabalho. Existem muitas oportunidades para servir a Deus e ao próximo, aqui mesmo. E você precisa se habilitar a isso. Precisamos entender que Deus nos chamou para
um patamar de vida mais elevado, uma vida de serviço e de sacrifício, segundo o exemplo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Eu li uma frase alguns dias atrás, que me chamou muita atenção. Ela diz assim: se você não gosta de ir à igreja, o que você pensa que vai fazer no céu? O céu, a eternidade diante de Deus, é justamente o patamar perene da igreja. É o povo que crê, o povo que adora, o povo que está diante de Deus. Se você não gosta da igreja, o que você pensa que vai fazer no céu? E o grande barato do coronavírus é que um monte de gente que não gostava de ir na igreja está querendo ir para a igreja. Louvado seja Deus por isso também. Né? Louvado seja Deus que está no controle de todas as coisas. Valorize ser igreja, participar do corpo de Cristo. Não há cristianismo em carreira solo. Não há vida cristã sozinho. É a pura verdade, meus irmãos. Não é à toa que o salmista nos diz, lá no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é separado, não é sozinho. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião. Ali, na comunhão do povo, ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Na igreja, na comunhão do seu povo. Se nós estivermos fracassando em alcançar esses objetivos, esse é um bom momento para que nós reflitamos a respeito desse assunto. Esse é um tempo de reflexão para que nós recomecemos sendo igreja. Que nós possamos confessar a Deus o nosso pecado de não conformidade e pedir que Ele nos ajude a sermos o espelho que Ele deseja que nós sejamos. Afinal, querido irmão e irmã, nosso Deus é rico em perdoar, especialista em usar pecadores como nós para expandir o seu reino. A Ele seja a glória para sempre. Esse é um tempo importante que nós temos como igreja para refletirmos a respeito de coisas tão preciosas, tão relevantes, tão importantes e dar valor. Antes do coronavírus, as pessoas por muitas vezes não vinham à igreja por preguiça, não gostavam de participar da comunidade, da comunhão, porque tinham programas particulares para fazer. Mas agora, Deus tem dado a oportunidade para que nós reflitamos diante daquilo que realmente é relevante, daquilo que realmente é importante, diante daquilo que é perene, que avança a eternidade. E eu queria orar pela sua vida, pedindo a Deus que fortaleça você. Saiba que toda crise é uma oportunidade, é a possibilidade de oportunidade. Deus nos tem dado, através dessa pandemia, de tudo isso que nos cerca, a oportunidade de refletir a respeito das nossas condutas, daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós desejamos fazer. E eu quero orar pela sua vida neste momento. Talvez você esteja agora desejoso de vir, de participar, e não pode. Mas será que não fosse a pandemia, você viria? Ou seria a última das suas opções na lista, das suas prioridades? O apóstolo Paulo nos diz aqui que ser igreja, ou seja, ser comunidade, ser corpo de Cristo, é o anseio mais precioso que demonstra aquilo pelo qual nós fomos salvos. Fomos salvos pelo sangue de Jesus para sermos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Eu gostaria de orar com você, pedindo a Deus que abençoe sua vida e que, passado este momento, você possa cada vez mais valorizar a comunhão do povo de Deus em comunidade, de sermos o povo do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós te adoramos nessa noite e te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede em podermos refletir a respeito de verdades tão importantes. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E te pedimos, Senhor, que no nome de Jesus, tu venhas sobre nós com graça, verdade, misericórdia
e que o nosso coração seja, Deus, transformado a cada dia pela ação do Senhor e da Tua palavra. Que esse tempo em que estamos impedidos de estarmos fisicamente juntos seja um tempo de conserto, seja um tempo de reflexão, seja um tempo de verdadeiras aferições de prioridade. Nós possamos priorizar aquilo que é tão maravilhoso, que é ser Teu povo, que é sermos efetivamente o povo a quem Deus libertou para ser verdadeiramente livre. Te adoramos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos conduz e pela grandiosa manifestação de amor do Senhor, nos dando Cristo na cruz para morrer em nosso lugar. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja bendito e que em nossas vidas nós possamos refletir um pouco da Tua glória para o louvor do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique atento aos canais da igreja, aos grupos de WhatsApp, aos canais oficiais, porque é neles que nós estamos veiculando aí tudo que tem relação à igreja, os boletins informativos, as informações das autoridades de saúde. Estamos atentos, orando, esperando que Deus nos dê um bom termo em tudo isso, mas felizes, em paz e confiantes, porque sabemos que até aqui Ele tem nos guardado. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.